Fala rapaziada, hoje eu vou falar para vocês um roadmap para você se tornar um desenvolvedor back-end, ou se você já está no caminho de ser um desenvolvedor back-end, de repente até já está trabalhando como dev, ou como você pode se destacar, as próximas habilidades que você pode aprender. Hoje o cenário está um pouco diferente, hoje eu não estou lá no escritório da Dodev, estou diretamente aqui do Airbnb de Buenos Aires, tem essa pegada meio industrial, rústica, alguma coisa assim, esse tijolinho, mas sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que eu vou focar aqui em back-end, mas a minha recomendação para quem está começando no mercado continua sendo para você começar mais full stack. Então, para você fazer uma trilha de aprendizado onde você vai aprender tanto front-end quanto back-end, até você ter uma boa noção, e depois você especializar em um deles. Tendo em vista que é mais raro você ver uma vaga, eu acho que principalmente para back-end júnior, que só faz back-end, né? A maior parte das vagas que eu vejo também pede ali um conhecimento de front. Acredito que a gente sendo cada vez para o mercado mais generalista. Hoje a gente tem IAs que ajudam a gente a fazer trabalhos mais específicos, então a gente precisa ter cada vez mais essa visão geral. E fora que essa visão geral, você entender como funciona o back vai te ajudar a ser um front melhor, e você entender como funciona o front vai te ajudar a ser o back melhor. Mas vamos focar aqui no back-end. Então, partindo do pressuposto que você está começando do zero, a primeira coisa que você tem que aprender, obviamente, é lógica de programação e uma linguagem de programação também. Na lógica, tem muita gente que gosta de aprender lógica com Portugal. Eu não recomendo, eu acho que vale a pena você já aprender lógica de programação com uma linguagem, podendo ser ela JavaScript, que é a que eu acho mais fácil. Não necessariamente mais fácil, mas a melhor para começar, uma vez que você pode usar o JavaScript para front e back, que nem eu falei, é o que eu recomendo hoje, você ter essas duas visões. Mas isso aqui você pode aprender outras linguagens também, né? C Sharp, Java, sei lá, Ruby, um monte de linguagem que você pode aplicar no back-end. Então é escolher uma linguagem que te agrada. Se eu fosse começar hoje no back-end, que nem eu falei, eu aprenderia JavaScript ou C Sharp, mas aí também eu tenho um viezinho do C Sharp. Java é uma boa opção, ou Golang, que é uma outra linguagem que eu vejo forte assim, mas que não tem ainda tantas vagas. Mas mesmo assim tem bastante oportunidade e não tanta gente concorrendo. Mas eu acho que todas essas se equiparam. Golang tem menos gente concorrendo, só que aqui tem menos vagas. JavaScript tem mais gente concorrendo, só que aqui tem mais vagas. Então é escolher uma linguagem, já tem vídeos aí específicos sobre isso, e aprender Git, que é o versionamento de código que você vai precisar em qualquer frente. Aprendendo essas três questões, você vai estar pronto para começar a ver algo específico da frente que você quer, seja front-end ou seja back-end, ou os dois. E aí o próximo passo para você dar é aprender sobre o protocolo HTTP e APIs. Pois se você ainda não sabe o que é API, é a interface que você vai dar para um front-end conseguir interagir com o seu back-end. Estou partindo do pressuposto que você já sabe a diferença de front e back para estar vendo um vídeo de back-end, né, de um roadmap do que aprender em back-end. Mas basicamente, vamos elucidar isso. O front-end, ele é a cara ali de um site, e o back-end é a programação que está lá no servidor. Ela é a que vai lidar com regras de negócio, vai acessar o banco de dados diretamente, vai filtrar o que enviar para o back-end, que ele vai enviar para o front-end, aliás, e vai filtrar o que vem do front-end também, ele vai enviar para o banco, resumindo bastante. E aí as APIs é a porta de entrada do front-end para o back-end. Então é meio que a linguagem comum, como eles vão se entender, tá ligado? Para conseguir trocar esses dados. Então você vai começar a entender como que as coisas se comunicam na internet. Eu recomendo que nesse momento você foque nos conceitos, entender como que funciona o protocolo HTTP e APIs, e começar a fazer chamadas da sua aplicação. E essa sua aplicação, ela vai ser um console, por exemplo, não vai ser uma aplicação, uma API ainda, só que você já pode consumir APIs prontas, tá? Então nesse momento você vai entender como funciona o protocolo HTTP e como você, como consumidor, pode usar esse protocolo para depois você começar a criar APIs. Sobre linguagem de programação que eu coloquei no primeiro tópico, dependendo da sua linguagem tem um roadmap específico. Então, por exemplo, se você for no C Sharp, você vai ter que aprender também orientação a objetos, junto ali com a lógica. Enquanto se você estiver no Node, orientação a objetos, no JavaScript, né? Orientação a objetos já não vai ser tão necessário nesse momento, pelo menos. Beleza? Aí você aprendeu sobre APIs HTTP, né? Sobre o protocolo HTTP e começou a consumir APIs como um consumidor no seu console application ali. Aí você vai começar a aprender como você vai usar a sua linguagem para o back-end, para você começar a construir APIs. Então você vai começar a aprender, se você usa JavaScript, sobre Node, se você usa C Sharp, sobre ASP.NET Core, Web API, se você tiver no Java, acho que é Spring Boot, não sei ao certo. Mas enfim, aí você vai ver na sua linguagem qual é a melhor forma de você aplicar e começar a criar APIs do back-end, certo? Começou a criar APIs, não sabe necessariamente a melhor forma, mas já está conseguindo criar seus endpoints, chamar ele pelo Postman, que é uma ferramenta, ou Postman ou Insomnia, são ferramentas que você tende a aprender quando você estava estudando sobre o protocolo HTTP, para você conseguir fazer essas requisições. Tá funcionando ali suas APIs, beleza, tal. Próximo passo, banco de dados relacional, porque ali você vai começar a aprender, né, como você vai salvar os dados da sua API, os dados que você recebe, os dados do seu usuário, para que você consiga criar funções ali que elas não vão morrer em uma requisição só. Então, por exemplo,
exemplo, você vai ter uma API de criar um usuário. Ele vai ficar salvo no banco de dados e depois você vai ter uma API de editar um usuário. Então, baseado nas informações que você já tem, que o seu usuário já mandou em algum momento, você vai conseguir editar. Junto aqui com o banco de dados relacional, é interessante você aprender também o ORM da linguagem, o framework que você está utilizando. Então, por exemplo, o SQLize no Node, o Entity Framework no .NET, NHibernate, acho que é no Java, nem sei se é o mais atualizado hoje em dia, para ser sincero. É interessante você conhecer o ORM ali que o pessoal está usando dentro da comunidade que você está inserido, do framework ou linguagem de programação. E aí um outro tópico que é interessante você estudar, não vai ser necessário nesse momento, mas acho que é legal você dar uma olhadinha. Dentro do ORM é sobre seeds e migrations do banco, que é basicamente como você conseguiria subir o seu banco de dados pelo código. Então aproveitar que você já está nessa pegada estudando banco de dados e dar uma olhadinha nesses tópicos. Você pode começar com o banco de dados não relacional, mas eu não recomendo. Eu acho que o banco de dados relacional ainda é majoritariamente usado pelas empresas. Banco de dados relacional também, você entendendo ele, é mais fácil de você entender um banco de dados não relacional. É o caminho que eu recomendo, é você começar aprendendo banco de dados relacional. Aí depois que você já aprendeu a criar umas APIs da forma que funciona, já conecta ela no seu banco de dados, aí você vai estudar sobre APIs REST, que é basicamente alguns padrões que você vai aplicar nas suas APIs para garantir que elas estão ali num padrão de mercado, que é super importante hoje. Métodos, URLs, tanto a requisição quanto a resposta da sua API, tem alguns padrõezinhos ali para seguir. Nada muito complexo, quando você for estudar, você vai se deparar com REST e RESTful. É até legal saber, mas não precisa se importar com os mínimos detalhes, porque, sendo sincero, pouquíssimas empresas que eu passei aplicam exatamente todas as normas ali do RESTful. Aí beleza, você já aprendeu a fazer suas APIs, já está conectando no banco de dados, já sabe ali uns padrões para deixar ali a requisição e a resposta dela num padrão de mercado. O próximo passo que você vai fazer agora é aprender como expor essas suas APIs. Porque até então você vai estar rodando no seu PC e é um front-end, por exemplo, que vai estar em outra máquina, que vai estar rodando em outro lugar, um cliente usando, não vai conseguir ter acesso ao seu back-end. Esse passo agora é você conseguir expor ele, colocar num servidor. Nesse primeiro momento, você pode usar algumas ferramentas que abstraem bastante essa complexidade, como a Vercel, como a Railway, a Render. Tem várias ferramentas ali que hoje em dia você não precisa se preocupar, o Heroku, eles já fazem praticamente tudo e você não precisa ir tão a fundo em algumas configurações. Sobre o banco de dados, inclusive, um lembrete, banco de dados relacional você pode começar já usando na cloud de forma gratuita, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal ensinando a configurar o RDS, que é o banco de dados, é o serviço de banco de dados relacional lá da AWS. Uma vez que é isso, está no padrão, está acessível, a gente já está quase chegando no nível júnior, do que eu considero que um júnior precisa ter para começar a aplicar de forma realista para vagas de back-end, é você aprender o básico de segurança, que você não vai ser o pica de segurança, fica tranquilo, até porque você nem sabe muita coisa ainda que pode dar de problema. Só que o básico é você começar a se preocupar mais com HTTPS, agora que você já está hospedando a sua aplicação, se preocupar com CORS também. Acho que esses dois são as principais questões, assim, se preocupar com o básico de connection string, né? Não deixar a senha do seu banco de dados em algo exposto, você utilizar ou arquivos de configuração, ou variáveis de ambiente, tá? Dar uma estudada sobre esse tipo de coisa. E também é legal saber, acho que o que é SQL Injection. Eu acho que esse seria o básico de segurança que eu colocaria ali para um júnior. Você não precisa ser o cara que vai saber se precaver utilizando ORMs, a chance de ter um SQL Injection já é bem baixa hoje em dia, mas é bacana saber o que é, pelo menos. E ali, para fechar aqui o topo do que eu considero que é bacana você ter como júnior, é você começar depois a estudar sobre autenticação e autorização nas suas APIs, que é basicamente como que você vai validar que quem está chamando a sua API, primeiro, se essa pessoa pode chamar a sua API, e depois como você consegue identificar quem é aquela pessoa dentro do fluxo daquela API, qual que é o tipo, qual que é o cargo daquela pessoa. O framework necessariamente vai variar da linguagem que você tá, então alguma coisa bacana para você ver ali um padrão de mercado para a sua linguagem. Aí aqui eu já considero que é um ótimo momento, se você já tem um projeto utilizando essas tecnologias, para você começar a aplicar para vagas de júnior. Essa parte de autenticação e autorização, eu acho que vale a pena você abstrair na real também. Então entender a aplicação, entender como você pode usar no seu back-end, mas de repente usar alguma ferramenta como o Auth0 da vida, não tentar construir do zero toda a gestão de token, esse tipo de coisa. Não usar muitos termos para não confundir você que está tendo esse primeiro contato com esse roadmap. Não tenta construir tudo na mão logo de primeira. Vê funcionando e depois você vai indo mais a fundo para entender como que funciona. Pelo menos é a forma que funciona muito para mim, aprender uma tecnologia nova. Vou interromper seu vídeo rapidinho para falar que eu não acredito que depois de tudo isso que eu já te falei, você nem se inscreveu no canal e nem deixou o seu like, mano. E dica extra para você que está querendo começar na programação, na descrição desse vídeo tem o meu curso Aprenda Programação em 21 dias, que eu te garanto que é a forma mais rápida e barata para você iniciar nesse mundo da programação. E além de todo o conteúdo, exercício e projetos que eu te dou nesse curso, você ainda vai receber esses módulos aqui de bônus, que papo reto, só por eles valem mais do que o preço do curso completo. Aí aqui eu já vou em coisas que eu considero que não necessariamente pleno precisa saber, é mais comum ter em vagas esses requisitos para pleno, mas
mas hoje em dia o mercado, às vezes, para júnior também, já tem júnior que sabe. É algo que vai te destacar como júnior, na real. É importante, pelo menos, se você é pleno, você tem que ter esse tipo de conhecimento. Então, você já conhece banco de dados relacional, conhecer sobre banco de dados não relacional. Então, entender não só, tipo, eu sei conectar na minha API, então eu sei sobre banco de dados não relacional. Não, mas entender qual que é a diferença numa modelagem de um banco de dados relacional e numa modelagem de um banco de dados não relacional. O porquê utilizar um não relacional e um relacional. E aí, dentro dos não relacionais, você tem alguns tipos de bancos de dados diferentes. Eu focaria no orientado a documentos e acho que num chave-valor, que é bem utilizado. Então, por exemplo, eu usaria um MongoDB e um Redis. Se eu estivesse começando no back-end hoje, seriam esses os bancos não relacionais que eu focaria no começo ali. Já sabendo de bancos de dados não relacionais, outro tópico muito bacana de você aprender são testes de integração. Então, você aprender como testar suas APIs de forma integrada ali, tá? Então, aprendendo sobre linguagem, você já vai ter dado uma olhada sobre testes unitários. E aí, nesse momento, você vai aprender como fazer um teste de integração, que vai ser meio que um teste ponta a ponta da sua API para garantir que aquele serviço, em conjunto com o banco de dados e tudo mais, funciona da forma que ele deveria. Então, aprendendo sobre teste de integração, conseguindo testar de forma automatizada ali ponta a ponta da sua API. Um outro tópico bem bacana é você aprender sobre servidores na cloud. Então, você já conseguiu fazer o seu deploy ali utilizando alguma ferramenta que abstrai bastante coisa. Então, agora você se dispor a conseguir subir um servidor ali numa AWS, no Google Cloud ou no Azure da vida. Então, você conseguir configurar um EC2, conseguir configurar redes ali, né? Não precisa ser extremamente complexo, mas o mínimo você vai ter que mexer, por exemplo, na AWS, que é a que eu uso mais, você vai ter que mexer no EC2 ali, num Security Group e numa VPC ali em algumas regrinhas básicas, tá? Que aí já tem coisas mais relacionadas à rede desses servidores. Você tem diversos tutoriais hoje em dia que te ajudam com isso, vai ser mais de boa. E uma vez que você conseguiu já, né, subir sua aplicação numa nuvem dessa, configurando um EC2, conseguindo acessar ela, principalmente, não é só subir e deixar lá, mas conseguir acessar ela, é muito bacana você aprender sobre Docker, que vai ser uma containerização. Então, basicamente, como que você vai conseguir fazer com que, às vezes, a gente roda até aquela famosa frase, na minha máquina funciona, e o Docker ele vai permitir com que todo o ambiente ali que está sendo executado a sua aplicação, você consiga meio que simular ele dentro de uma máquina virtual. Não exatamente uma máquina virtual, tem algumas diferenças no conceito, mas é como se você estivesse rodando ali um outro sistema operacional dentro do seu PC e a sua aplicação estivesse rodando nesse sistema operacional. E o bacana é que como você conseguisse empacotar todo esse sistema operacional e subir para a nuvem, por exemplo, ou ir mandar para algum colega seu do trabalho. Então isso já mitiga que ele funciona no meu PC e já mitiga vários problemas que você pode ter de versão, pacotes, enfim. É uma beleza, vale muito a pena para quem é back-end estudar sobre esse tópico. Inclusive, tem o meu vídeo falando da minha aplicação como Dev Senior lá para Holanda, que eu fui como full stack, só que era com foco em back-end. Então meu teste foi de back-end. E lá vocês vão ver que a API que eu fiz era muito simples, porque era um teste, tinha que ser rápido. Só que eles testaram outros conhecimentos, Docker foi um deles, mas principalmente meus conhecimentos de arquitetura. É um vídeo que vale a pena você ver. Ainda mais se você está querendo pegar essa carreira, seguir essa carreira de back-end. Aprendeu Docker, ou seja, você já consegue, né, containerizar a sua aplicação. Outro conhecimento bacana é aprender sobre CI/CD, que é entrega contínua e integração contínua. Então basicamente, quando você subir ali seu código para o GitHub, você já vai rodar um processinho ali de testes para ver se está tudo certo. Processo de testes passando, automaticamente você já consegue configurar para fazer um deploy lá para sua AWS. Isso aqui é um conhecimento bem bacana, que nem eu falei, não é necessário um júnior saber configurar isso, saber isso. Isso aqui já é um conhecimento que vai te destacar como júnior se você, putz, mano, tô faz tempo estudando, já estudei tudo que era básico e não consegui meu emprego ainda. Esse é o tipo de conhecimento bem bacana de você ter, esses últimos que eu tô falando agora para te destacar. Ou você já tá trabalhando como júnior, não sabe os próximos passos para dar. Esses são ótimos conhecimentos para você se preparar cada vez mais para estar pronto para uma vaga de pleno. Ou se você é pleno e não sabe, também é bom aprender para caso você precise mudar de empresa, você está preparado para o mercado. Tem mais dois tópicos só para fechar, que esse vídeo já está ficando longo, que são eles monitoramento e observabilidade. Então você aprender a instrumentar a sua aplicação para você ter ali algum lugar que você consiga consultar os logs, fazer um troubleshooting de erros, pensando que a sua aplicação está em produção, ou seja, que a sua aplicação está num ambiente que não é a sua máquina e outras pessoas acessam. Com monitoramento e observabilidade você consegue reproduzir um erro, por exemplo, para entender o que está acontecendo com ele, consegue ver a saúde da aplicação, dos serviços, da infraestrutura como um todo. E para finalizar, isso aí já seria tipo assim, realmente a última coisa que eu estudaria dessa lista, são tópicos de escalabilidade de sistema. Então você começar a aprender sobre padrões de resiliência, isso aqui já é, que nem eu falei, para realmente pleno. Se você nunca teve contato com um sistema que está em produção, esses dois últimos não vão fazer sentido, tá? Então se você só está estudando, ainda não está no mercado, vai ser muito difícil você conseguir de fato aprender e entender o sentido do porquê você está aprendendo isso, porque eles resolvem problemas que você provavelmente não conhece, nunca teve, nem sabe que existe. Eu deixaria para um segundo momento, se você já chegou, estudou tudo que eu falei, não ainda está no mercado de trabalho, provavelmente você tem que focar mais em questões do tipo LinkedIn, currículo, entrevista, ou ir mais a fundo e criar projetos e mostrar tudo isso que você já aprendeu através de projetos e não só com papel falando num currículo que você sabe. Mas ali para fechar, tópico de escalabilidade. Então, você aprender sobre padrões de resiliência, como circuit breaker, retry, fallback,
que são padrões ali para você conseguir se comunicar com outros sistemas e manter a segurança do seu. Você também aprender sobre padrões de resiliência em relação à arquitetura como um todo, microserviços, uma arquitetura orientada a eventos, usar mensagerias, aprender sobre mensagerias como RabbitMQ, Kafka, SQS para fazer essa comunicação assíncrona, e tópicos também de arquitetura, diminuir o acoplamento, deixar o seu código cada vez mais separado, como DDD, que é o Domain Driven Design, que não é bem um padrão de arquitetura, é um padrão de design de código. Aí são esses outros tópicos que, quando você tiver necessidade, você vai saber. Não vamos adiantar tanto esse problema, tá? Mas espero que esse vídeo possa ser uma referência para que você possa consultar ali no futuro, possa usar como um guia, não só para o início da sua carreira, mas conforme você for avançando nela também. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @dev.gil. Deixa um like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou, comenta se eu esqueci de falar alguma coisa também que você lembrou aí. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.